Hoje vou explicar um filme de fantasia chamado O Lar das Crianças Peculiares. Spoilers à frente. Cuidado! No início do filme, vemos um adolescente chamado Jake Portman trabalhando em uma mercearia. Jake recebe uma ligação de seu pai, pedindo-lhe para estar na casa de seu avô. Ele é um paciente com demência e precisa ser cuidado o tempo todo. Seu colega de trabalho se oferece para dar uma carona. Quando ele chega em casa, ele vê seu avô desaparecido. Jake e seu colega de trabalho saem procurando por ele. Depois de um tempo, ele encontra Abby, o avô, no chão, sem ambos os globos oculares. Antes que Jake possa reagir, Abby agarra sua mão pedindo-lhe para voltar a 3 de setembro de 1943, usando um cartão postal para encontrar um pássaro. De repente, Abby para de falar e dá seu último suspiro. Jake congela em estado de choque, então ele percebe um monstro enorme no escuro. O monstro vai embora quando seu colega atira acidentalmente em sua direção. Embora Jake acredite que as palavras finais de Abby foram apenas rabiscos, o monstro que ele viu naquele dia teve um grande impacto em sua saúde mental. Agora, um mês após a morte de Abby, Jake começou a fazer terapia. Ele conta a seu terapeuta as histórias que Abby costumava lhe contar quando era criança. Abby sempre falava de um lar para crianças especiais em algum lugar em Cainhou, uma ilha na costa de Gales. A casa era administrada por uma senhora rígida, mas carinhosa, chamada Peregrina, que podia se transformar em um pássaro. Viviam crianças com qualidades únicas, aquelas que não se encaixavam na sociedade normal, como Bronwyn e Victor, que tinha força sobre-humana, Rio, que tinha abelhas vivendo dentro dele, e Emma, que podia flutuar. Até tinha fotos das crianças das quais ele falava. Jake acreditou em suas histórias por anos, até falar sobre elas em uma aula do ensino médio. Na apresentação, seus colegas zombaram dele por acreditar em ideias tão absurdas. Então Jake, com raiva, acusou Abby de mentir e daquele dia em diante, Abby nunca mais mencionou o lar infantil. O terapeuta acha que Jake está tendo dificuldade em separar as fantasias de Abby da realidade, por isso ele alucinou o monstro naquele dia. Depois, quando Jake voltou para casa, sua tia lhe deu um livro que ela havia encontrado nos pertences de Abby. Dentro do livro, há um cartão postal com o nome do peregrino e o endereço da casa das crianças escrito nele. Jake mostra para sua terapeuta na sessão seguinte. Ela sugere que ele visite o local para que ele e Abby possam ter um fechamento adequado. No dia seguinte, Jake e seu pai partem para Wales. Os dois finalmente alcançam a cidade e fazem o check-in em um antigo hotel. Jake vai ao orfanato, mas encontra-o totalmente destruído. Quando ele retorna, um homem diz a ele que em 1943 um míssil nazista caiu no orfanato e o destruiu, matando todos. No dia seguinte, Jake volta a casa e olha em volta quando de repente uma garota aparece na frente dele assustado. Ele começa a correr, cai e fica inconsciente. Quando ele recobra a consciência, ele está sendo carregado por Bronwyn, a garota da história de seu avô que tem força sobre-humana. Ele vê outros personagens da história à sua frente, como Miss Peregrine, trazendo-o para dentro de uma caverna. Eles o levam para dentro de uma caverna, mas Jake fica nervoso e corre de volta para seu hotel. Lá ele se depara com rostos desconhecidos que lhe perguntam quem ele é, e depois de entrar na caverna, ele viajou de volta no tempo a 3 de setembro de 1943. As pessoas do hotel pensam que ele é um espião e estão prestes a matá-lo quando as crianças de antes o salvam e o levam ao orfanato, onde ele finalmente encontra a Senhorita Peregrino. Uma garota faz chá de azeitona com as mãos, mostrando que pode criar fogo com elas. A senhorita Peregrina revela a ele que o lar infantil foi criado para acomodar pessoas nascidas com qualidades únicas chamadas de peculiares. Qualidades únicas são adquiridas quando os genes recessivos podem se manifestar. Assim, estão espalhados pelo mundo para proteger os peculiares de pessoas normais. Todos os lares infantis são administrados por uma raça de peculiares chamados de embriões imbrinos. Podem congelar o tempo e repeti-lo, e também se transformar em pássaros. Portanto, pelo peregrino ser um embrino e poder redefinir o horário todos os dias em que as pessoas do orfanato estão revivendo o dia 3 de setembro de 1943. Desde que se lembrem de que Abby vivia no orfanato quando era pequeno com as crianças. Jake conhece quem antes eram amigos de seu avô, já que eles vivem em um círculo que não envelheceram. Jake fica chocado com a revelação que ele pergunta à senhorita Peregrine qual era o poder de Abby, mas ela o dispensa enquanto perambula pela casa. Jake conhece um Enoch peculiar, cuja habilidade é que ele pode fazer as pessoas mortas e objetos inanimados ganharem vida, como sua marionete. No jantar, é revelado que Abby deixou o lar infantil para entrar no exército. Ele também descobre que Emma costumava ser apaixonada por Abby quando ele estava por perto. Depois que todos se sentam para assistir a um filme, um peculiar chamado Horus pode projetar seus sonhos na parede, e também pode sonhar com o futuro. Eles assistem ao sonho de Horace como um filme.
Depois do filme, todo mundo sai para assistir o tempo de redefinição dos peregrinos. Jake observa com admiração enquanto ela impede que o míssil seja lançado na casa, e redefine o tempo para 3 de setembro novamente. Jake então encontra uma carta escrita para a peregrina por seu avô e o mantém com ele. Emma leva Jake para a caverna para tirá-lo do laço. Enquanto caminham, um pássaro Embrai ferido pousa na frente deles. Emma pega o pássaro e volta para casa enquanto Jake sai do loop. Quando ele está de volta ao hotel, Jake lê a carta que ele roubou. Na carta, Abby avisa Peregrino de alguém chamado Barão que tem tentado prejudicar peculiares de outro loop. No dia seguinte, o pai de Jake leva ele para uma praia, para observar pássaros lá. Eles conhecem um ornitólogo chamado John. Jake, que observa pássaros como um hobby, fica irritado com John, então eles voltam para o hotel. Ele fala sobre o Barão, mas a senhorita Peregrine está brava com ele por ser intrusivo e não responde a sua pergunta. Enos o leva a um vencedor peculiar, mas Jake fica chocado ao ver o cadáver do vencedor deitado em uma cama. Em seguida, Enos coloca um coração em seu corpo e faz ele viver, fazendo ser sua marionete, demonstrando seu poder. Quando mais tarde, eles vão passear. Ele pede a Emma para falar sobre o Barão e para responder sua pergunta. Emma o leva para o fundo do mar e para os restos de um navio naufragado. Ela usa seu poder para manipular o ar e liberta a água da câmara. Ela então entrega a ele uma caixa e afirma que ela pertencia a Abby. Dentro, está um mapa de cada volta do mundo e fotos de alguns peculiares. Um deles é o Barão, o líder de um grupo de peculiares ruins chamados de cavidades. Ela diz que é por isso que Abby deixou o lar das crianças, para caçá-los, mas não conseguiu procurar as crianças peculiares e matá-las. Só o Peregrino sabe qual é seu verdadeiro motivo. Emma então leva Jake para assistir Peregrino, matando um monstro semelhante ao que Jake viu quando Abby morreu. Emma diz que ninguém além de Abby e Jake pode ver o monstro. Mesmo o Peregrino está usando suas habilidades de manipulação do tempo para matá-lo. Descobriu-se que Jake também é peculiar assim como seu avô, e ambas as habilidades são que eles podem ver monstros invisíveis. Quando estão de volta ao orfanato, Peregrino conta a Jake sobre os Olols. Olols de origem eram peculiares regulares que estavam cansados de viver em loops. Eles acreditavam que aproveitar a essência dos poderes do Imbrine os tornaria imortais. Eles poderiam viver fora do loop, sem envelhecer. Então eles abduziram a Nembrina e conduziram um experimento. Porém, o experimento falhou ao transformar as cavidades em monstros invisíveis. Para voltar à sua forma humana, eles tiveram que se alimentar de olhos de peculiares ocos. Começaram a abduzir crianças peculiares para comer seus olhos. Barão e alguns de seus amigos recuperaram suas formas humanas, mas seus olhos permaneceram brancos leitosos. Alguns monstros ainda estão procurando os olhos das crianças para se alimentar enquanto ela termina de contar a história. Miss Avacet recupera a consciência. Ela é a Imbrina que Emma havia encontrado na caverna antes. Miss Avacet diz a eles que o lar de crianças que ela cuidava foi completamente destruído pelos monstros, que mataram todos os seus filhos para comer seus olhos, que o Barão está planejando conduzir o experimento novamente, desta vez usando mais embriões. Seu próximo alvo é o lar de crianças de Peregrino. Ouvindo estas coisas, Peregrino pede rapidamente para as crianças fazerem as malas. Ela quer mudar o laço para que eles fiquem mais seguros. Emma pede a Jake para ir com eles para o outro laço. Entretanto, Jake nega e volta para a ilha saindo do loop. Quando chega à praia, ele vê uma multidão se reunindo ao redor de um cadáver e seu pai e o ornitologista John também estão lá. Jake percebe que os olhos do cadáver foram tirados. Ele percebe que as cavidades já estão aqui e corre em direção à caverna para avisar a senhorita Peregrino. John pede ao pai de Jake para trazê-lo de volta e segue-o. Ele entra na caverna atrás de Jake, e é revelado que John é na verdade o monstro que matou seu avô, que tem usado suas habilidades de mudança de forma para se disfarçar. Ele revela que também se disfarçou de terapeuta de Jake para levar Jake para a ilha e encontrar a localização do laço através dele. Ele então ameaça Jake para levá-lo ao orfanato. Senhorita Peregrine fica chocada ao ver o Barão em sua porta. Sem saída, ela se oferece para ir com o Barão se ele deixar as crianças fora disso. Depois que os dois saírem, Senhorita Avacet e Jake fecham todas as portas e janelas da casa e pegam armas, já que o Barão sabe onde eles estão. Ele pode enviar seus amigos monstros para caçar as crianças por seus olhos. De repente, um monstro invisível ataca Miss Avacet, quando Jake não está por perto. Ele mata a pobre senhora, mas é ferido por Jake logo depois. Todos correm para o sótão e fogem por um galho de árvore, já que o Peregrino não está aqui para reiniciar o loop. O dia muda para 4 de setembro e o míssil nazista cai na casa. Felizmente todos estão seguros uma vez que estão fora do circuito. Eles planejam ir para o circuito negro, onde o Barão está conduzindo o experimento, usando Miss Peregrine e os outros embriões que eles pegaram em um navio, e continuam a jornada usando o mapa de Abby. Eles finalmente chegam a um carnaval.
Jake e Emma entram no laço preto que os leva de volta a 2016. Eles veem o Barão e seus amigos e alguns monstros dentro. Jake usa Emma para provocar o Barão, fazendo-o enviar os monstros e 2 de seus homens para fora para matar as crianças. Mas as crianças já planejaram uma maneira de derrotá-los. Eles jogam neve naqueles homens, revelando a forma dos monstros. Enquanto Enoch faz um monte de esqueletos de seus fantoches e os envia para que lute contra os monstros. Então as crianças vão até o Barão e seus amigos. Eles lutam contra eles usando seus poderes únicos e conseguem derrotar todos, exceto o Barão. Jake libera os Imbrines das gaiolas, incluindo a Miss Peregrina, mas eles não podem ajudá-lo, pois agora estão feridos. Barão e Jake ficam cara a cara quando de repente o Barão se transforma em Jake. Emma e Enoch entram e ficam confusos sobre qual é o verdadeiro Jake. Eles apontam um para o outro como uma besta, enquanto ambos tentam provar que são o verdadeiro Jake. Então um monstro entra na sala. O monstro confunde Barão com Jake e o ataca, sugando seus olhos e matando-o finalmente. Jake mata o monstro e todos estão seguros. Antes que o ciclo de tempo feche, Jake se despede das crianças. Quando elas saem e retornam ao navio em 1943, enquanto ele permanece em 2016, Jake viaja para sua casa na Flórida para ver que Abby ainda está vivo. Parece que a morte de Barão no início de 2016 apagou sua presença na Flórida. Encantado, ele conta a Abby tudo o que aconteceu. Abby pede a Jake para voltar para Emma, enquanto ela está esperando por ele. Jake segue seu conselho e viaja pelo mundo, dando voltas para procurar por Emma e os outros. Ele finalmente os encontra no navio ainda viajando. Jake diz a Emma que a ama e os dois finalmente se beijam. O filme termina quando a senhorita Peregrina voa acima do navio olhando as crianças. Se inscrevam para mais vídeos como este. Ative as notificações e deixe um like para ajudar o canal. Obrigado por assistir.